peço a Deus que essa palavra fale profundamente ao teu coração, que você saia daqui hoje à noite, de alguma forma sendo tocado pelo Espírito de Deus. Eu não sei qual é a mensagem que o Espírito tem para trazer ao teu coração, mas eu tenho certeza de que se você estiver com ele aberto, a obra vai ser feita, a obra vai ser realizada. Amém. Meus irmãos, em muitos jogos de tabuleiro, jogos de cartas, em alguns deles as pessoas elas podem passar a vez. Chega na hora de jogar, ela por estar numa condição desconfortável, ela fala: eu passo. Jesus Cristo, quando estava no Monte das Oliveiras, e ele estava ali numa condição desconfortável, porque ele estava prestes a ser preso, e ele sabia que ele seria morto, ele pede para o Pai: Pai, passa de mim esse cálice. Ele queria passar a vez. Não tem jeito de passar. Mas daí ele ora: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando eu li o texto de hoje à noite, porque eu tenho tratado de Tiago na sequência, né? E eu cheguei nessa hora, e quando eu pensei que eu teria de trazer essa mensagem para a igreja, eu fiquei com vontade de passar, dada a complexidade do trecho. Porém, eu pedi ao Senhor que me orientasse para que eu trouxesse para a igreja uma mensagem abençoadora, algo que tocasse os corações, algo que fosse revigorante, algo que mexesse com a igreja. Então eu convido você a abrir na carta de Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler os versos 14 e 15. Carta de Tiago, capítulo 5, versos 14 e 15, que é o texto da sequência. A minha versão está no projetor, se você quiser acompanhar, diz o seguinte: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ele será perdoado. Eu vou ler novamente. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Hoje à noite, irmãos, eu compartilhei algo do que eu ia falar com a minha classe hoje de manhã. Eu não queria transformar a mensagem de hoje à noite numa aula de teologia. Eu gostaria de pregar para a igreja uma mensagem abençoadora acerca desse tema. Então eu não vou ficar entrando em pormenores de porque os presbíteros, não poderia ser qualquer pessoa da igreja, porque ungir com óleo, não poderia ser sem óleo. A oração feita com fé sempre cura, ou quando não é propósito de Deus não cura, etc, etc, etc. Eu não vou fazer da mensagem de hoje à noite uma aula de teologia. Eu vou pregar uma mensagem acerca da soberania e da supremacia do nosso Senhor em relação às nossas questões de enfermidade. Amém? A mensagem de hoje, ela se chama Deus
é maior. Como eu falei, eu quero falar acerca da soberania de Deus, da supremacia de Deus em relação às coisas que para nós são visíveis, palpáveis e testáveis. E nós estamos aqui hoje à noite nessa casa de oração porque nós cremos no poder de um Deus invisível. Amém? Nós cremos no poder de um Deus invisível e cremos que Ele é maior do que tudo ou qualquer coisa que o ser humano possa produzir, inventar ou desenvolver. Eu dividi a mensagem de hoje à noite em 3 pontos. O primeiro deles é de que nós temos um Deus que é maior do que os médicos. O nosso Deus é maior do que os médicos. Eu vou começar esse ponto dizendo o seguinte: como diz a propaganda, se você apresentar sintomas, um médico deve ser consultado. Tá certo? Vá ao médico. Você está mal de alguma coisa, pelo amor de Deus, vá ao médico. Seja a unha encravada ou seja um profundo mal-estar no peito, vá ao médico. Nunca mais vou ao médico, porque o pastor Fábio falou numa mensagem lá que Deus é maior. Vá ao médico, porque Deus criou o ser humano com um diferencial dentro de si, que é a imagem e semelhança. Só o ser humano em toda a criação tem a imagem e semelhança de Deus. É por isso que o ser humano faz coisas geniais. Alguém inventou um aparelho que vai capturar a minha imagem, o meu som. Pode ser reproduzido em qualquer lugar. Outra pessoa inventou um mecanismo que você põe isso num negócio chamado internet, qualquer pessoa em qualquer lugar pode assistir isso, com fidelidade, a minha imagem e o que eu disse. Então o ser humano, porque ele tem a imagem e semelhança, ele é capaz de fazer coisas quase inacreditáveis. O Senhor Deus dotou o ser humano de sabedoria e de inteligência, para que o ser humano desenvolva saberes, ciências. Dentre elas, a abençoadíssima medicina. Então, se você tem questões ligadas ao seu corpo, vá ao médico. As pessoas têm preconceito até com outras áreas do saber humano. E falando especialmente do cristianismo, há pessoas que têm preconceito em relação a saberes das emoções, da alma, do aparelho psíquico. Então assim, joia, até topa ir ao médico para cuidar de algo do corpo. Agora a coisa da cabeça, não, isso aí é com Deus, é com a Bíblia, é com o Evangelho, é com oração. E o Senhor Deus dotou o ser humano de sabedoria para que ele desenvolva saberes, como psicologia, psicopedagogia, psicanálise, a psiquiatria, que é uma área da medicina. Então, não tenha esse preconceito. Ah, joia, médico cuida do corpo, agora com a cabeça quem cuida é Deus. São saberes e ciências desenvolvidas pelo ser humano, que nós devemos buscar, que nós devemos recorrer, sim. Então, não tenha esse preconceito, né? Ou às vezes você vê até me perdoe, uma pitada de ignorância, né? Então, nada de médico, porque o pastor Fábio fala que Deus é maior do que os médicos. Ah, mas e se Deus falar o meu coração, que é para eu contrariar o que o médico está falando? O médico está falando para eu fazer A, mas assim, Deus me orientar no meu coração, que é para fazer B ou fazer C, e que é para eu crer que eu não preciso do que o médico falou, do que o médico disse. Eu tenho 2 coisas para falar. A primeira delas, vai ser Deus que vai ter de falar a você.
Eu não posso falar isso para você. Eu não posso dizer para você o seguinte: Silvia, pare com as coisas, você vai parar agora com os seus remédios, porque é Deus que vai. Eu não posso, eu não tenho essa prerrogativa. É algo entre você e Deus. Essa é uma. E a segunda, ligada a isso, é de que eu não posso nem condenar isso, que você, na sua decisão, faça, e eu não posso encorajar. Porque talvez, de fato, Deus esteja movendo na tua vida e dizendo: ó, sou eu que vou te curar, sou eu que vou fazer. Talvez. É por isso que um terceiro não pode interferir. Não pode encorajar e não pode condenar. Porque talvez Deus esteja movendo na tua vida: ó, sou eu que vou fazer a obra. E aí cabe a você confiar, crer e dar continuidade ou não. E eu não posso encorajar. Se eu falar, eu vou fazer, e eu disser não, não faça, ou perdão, e eu disser faça, se acontecer alguma coisa grave, eu tomei parte nessa decisão desastrosa. Então que nós nos lembremos das palavras do poeta chileno Pablo Neruda: você é senhor das suas decisões, e você é escravo das consequências. É você quem vai decidir. Certo? Então essa é uma questão acerca da medicina. É interessante que o médico, como ele tem um papel importante na sociedade, tem ou não tem? O que o médico diz, como tem um peso, né? E às vezes eu me pego pensando acerca do ofício pastoral, em algumas situações, nosso contexto, eu diria de todos os líderes espirituais, mas no nosso contexto cristão da igreja, a figura do pastor e a figura do médico, para algumas coisas existenciais, elas têm primazia. Porque é o seguinte: o médico, você confia nele para que você não precise fazer sua travessia, né? Você confia no médico porque você não quer morrer, não é? As pessoas confiam no médico, porque às vezes vai depender da ação do médico elas sobreviverem ou elas morrerem. E aí elas confiam no pastor, porque se o médico não der mais jeito, alguém precisa garantir que lá na frente tudo vai dar certo. Então, um é para não fazer a travessia, o outro é para, se não tiver jeito de fazer a travessia, que eu faça, mas que eu chegue num bom lugar. Então essa é a questão do médico e do pastor. Meus irmãos, o médico tem a sua importância sim. Agora Deus, Ele é maior do que o médico. Amém? Amém. Alguns médicos desdenham da existência de Deus e se julgam mais importantes do que Deus. Porque como eles estão lá na ponta, né, na ação, intervindo. Eu assisti um filme em que um dos personagens da história era médico, e ele disse na cara de uma pessoa: quando você faz a sua oração e o seu parente está lá na mesa de cirurgia e você fica lá orando, que cure, que dê tudo certo, você acha que você está orando para quem? Você está orando para mim. Quem põe a mão, quem age, quem intervém sou eu. Então nesse filme, nessa história, o médico vai se colocando na posição de Deus. Quando você faz suas orações, você está fazendo para mim, porque quem vai agir sou eu. Vai depender do meu trabalho, da minha ação, se a cirurgia vai ser ou não bem sucedida. Então, há médicos, sim, em posição de arrogância. Há médicos em posição de humildade, que sabem que a sua própria vida depende do Senhor. Depende da palavra do Senhor. Agora, há pessoas que, ao contrário, nem o médico se endeusa, não sei qual é a entonação aí, mas a pessoa, ela vai endeusar o médico. E ela acha que a última instância do que vai acontecer está nas mãos do médico. E aí você nota um traço de idolatria.
Porque é o seguinte, é você crer naquilo que você pode ver, naquilo que você pode apalpar, naquele com quem você pode conversar. A idolatria, meus irmãos, é o seguinte, é pessoas que querem colocar em algo material uma estátua, um pingente, um bonequinho. A confiança, por quê? Porque esse Deus invisível do qual se fala é muito subjetivo. É muito pouco, né? Um Deus que eu não vejo, um Deus que não fala, um Deus que eu não toco. Um Deus que não vem ao final da cirurgia me dar um parecer. Ó, foi feito isso, aquilo. Fique tranquilo porque as chances de sobreviver são muito boas. Eu abri, eu olhei e eu vi que está tudo muito em ordem ali. Está sendo medicado, a minha equipe está cuidando. Aí a gente fica tranquilo. Agora esse Deus, que eu não fala comigo, que eu não posso tocar, que eu não posso chamar e falar, e aí doutor, como é que é? O que você viu lá? Esse Deus, depositar confiança nele, então há pessoas que vão endeusar o médico, porque ele é palpável, porque com ele dá para falar e com o médico dá para aparecer. Agora, o nosso Deus, ele é maior do que os médicos, amém? Essa é a nossa confiança. Olha só, uma história interessante, está em 2 Crônicas, capítulo 16, versos 12 e 13. É um relato acerca de um rei que procurou os médicos, mas não procurou a Deus. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Isso não significa, pelo amor de Deus, que a pessoa que busca só os médicos e não busca Deus, ela vai morrer. Não é nada disso. Agora, em se tratando do povo de Deus e de um líder do povo de Deus e da gravidade da doença, esperava que ele buscasse aos médicos, mas que ele buscasse ao Senhor, demonstrando que a confiança dele estava no Senhor. Talvez, eu não posso afirmar isso, talvez Asa tenha tido que pagar o preço por ser um líder espiritual do povo de Deus que não buscou a Deus. Foi um caso emblemático, como ele não buscou a Deus, ele era o líder do povo de Deus, ele sofreu as consequências disso. Um caso específico. O que isso ensina? Que para nós que cremos em Deus, Deus é maior. Busca o médico? Busca. Toma remédio? Toma. Escuta o parecer? Escuta. Obedece? Obedece. Médico erra também? Erra. Você pode tomar uma segunda opinião, enfim. Atende ao médico. Só que nunca se esqueça que o bem-estar do teu corpo, a tua cura, passa pelas mãos do Senhor. Não se esqueça disso. Deus é maior do que os médicos. Essa é a primeira questão que eu queria trabalhar. Alguém está doente? Chame os presbíteros, unge o doente com óleo, com fé, a oração vai curar o doente. Repito, eu não vou ficar tratando de pormenores teológicos, porque isso não é uma aula. Agora, que a igreja se lembre de que Deus é maior do que os médicos. Amém? Nós chegamos à primeira conclusão, que Deus é maior do que o médico, porque é Ele quem dá vida, inteligência e sabedoria ao médico. Quem dá vida, quem segura o coração desse doutor inteligente, capaz, quem mantém esse doutor vivo, quando esse doutor vai dormir, fecha os olhos, e o corpo dele ainda precisa de oxigênio para respirar, quem mantém tudo funcionando é o Senhor. E um médico humilde, ele vai saber disso.
e nem na vida dele ele é Senhor. Deus é maior do que os médicos. Em segundo lugar, nós temos um Deus que é maior do que os medicamentos e do que os tratamentos. Amém? Voltando ao nosso ponto inicial, o médico prescreveu, tome. O médico orientou, faça. Eu não vou mais tomar esse remédio aqui, porque o pastor Fábio falou que Deus é maior do que os medicamentos e os tratamentos. Tome o medicamento. Faça o tratamento. É que a Catinha não está aqui hoje, ela é fisioterapeuta. É aquele negócio, vai no médico, aí o doutor fala assim, você está com um negócio no braço, no ombro, na perna, na coluna, na bacia. Você vai tomar esse remedinho e você vai fazer 40 sessões de fisioterapia. Pena que ela não está aqui para perguntar se o povo faz. Mas em vez de perguntar para ela, eu vou perguntar para você, tá? Quando o médico prescreve, não precisa levantar a mão, tá bom? Você faz. Tem que fazer. Você para tudo, tá bom? Você está lá mexendo na internet, legal, está no Facebook, posta foto, comenta. Você que está assistindo televisão, está na hora da sua novela, está na hora do seu futebol, está no meio do filme lá em que o mocinho vai pegar o vilão, ou que o mocinho vai beijar a mocinha. Aí você lembra da fisioterapia. Você tem que parar, aí você vai lá no canto, pega a borrachinha lá, pendura a borrachinha no canto. Você tem que ficar 40 minutos assim com a borrachinha. Tem que fazer. Porque o médico prescreveu, é um tratamento. E remédio tem que tomar. Você deita na cama, meia-noite, cansadão, aquele dia que você teve atividade na igreja, sábado, você participou, varreu o chão, arrumou cadeira, daquele jeito que todo mundo já sabe, né? Aí você deitou na cama e você já está ali entrando no estado alfa. E está quase já em Nárnia. Você está naquela de vai e volta. Em um dos momentos em que você estava do lado de cá ainda, você lembra. E o remédio. E aí é inverno. Que quadro poderia ser pior do que esse, né? Aí você fala, deixa pra lá. Aí joia, não tomou remédio. No dia seguinte de manhã você tinha que tomar de novo. É aquela correria e tal, de manhã você vai sair, pega isso, pega aquilo, esqueceu, vai na geladeira, pega um lanche e tal. Saiu de casa, quando você está trancando o portão, aí você lembra, o remédio. Aí você fala, depois eu como. Então, gente, tem que tomar um remédio, tem que obedecer ao tratamento. Repito, são saberes que o Senhor Deus deu ao ser humano para que nós pudéssemos vencer as nossas enfermidades. Às vezes, então, numa situação crítica de enfermidade, tem o médico. Mas às vezes a pessoa não consegue se curar, por quê? Porque ela não tomou o remédio que tinha que tomar, não atentou ao tratamento que foi prescrito. Aí o que acontece? Domingão, ela encosta ali no seu Sebastião e fala assim, irmão, dá para fazer uma oração por mim, pela minha vida? Dá! Mas às vezes se você tomasse aquele remédio, em vez de sair de casa e trancar o portão, não precisaria. Vou fazer um apêndice aqui das questões de teologia. Eu não sei se o texto está falando de questões para as quais a medicina já não responde mais, né? É legítimo você ir a um líder espiritual e falar assim, olha, eu preciso que o Senhor Deus intervenha na minha vida. Mas às vezes, é lógico que eu não estou falando de você, certo? Mas às vezes é cara de pau. Às vezes é isso.
Às vezes a pessoa não quer fazer, não quer ver, e é mais fácil chegar lá no domingo e pedir uma oração. Vocês estão vendo na internet essa questão do Mais Médicos, que é um programa do governo federal, né? Estão vindo os médicos de Cuba para atender em lugares que, em teoria, os médicos brasileiros não querem ir. Eu não vou falar sobre as questões políticas disso, porque não nos interessa. Eu quero falar acerca de uma das justificativas que um médico brasileiro deu acerca da opção dos médicos por não irem para o interiorzão aí do Brasil. Ele diz o seguinte: nós não queremos porque é desesperador. Você vai ao lugar, você diagnostica algo e você não tem aparelho, você não tem medicamento, você não tem condições de fazer absolutamente nada. Você vai lá para saber que a pessoa está doente e que ela vai morrer daquilo. É por isso que nós não vamos. Então essa é uma justificativa. Meus irmãos, graças a Deus, porque o nosso Senhor é mais do que os medicamentos e os tratamentos. Amém? Ele é mais. Nós tivemos o testemunho da mãe de João Paulo na semana passada, falando do rebuliço que foi para conseguir o tratamento que ela precisava. E nós podemos ter a segurança de que, se for propósito do Senhor, aquela pessoa que sofre pela falta de medicamento, de tratamento, de que Deus vai intervir na vida dela e vai providenciar o que ela precisa. Amém? Se for o propósito do Senhor fazer isso, Ele vai fazer. Sem médico, sem medicamento, sem tratamento. Porque Deus é maior do que o medicamento e do que o tratamento. E na Bíblia nós temos histórias acerca disso. Muitos textos, né? Eu separei aqui alguns. Rei Ezequias tinha uma ferida profunda, que foi tratada como profeta da parte de Deus, orientou para que passassem uma pasta ali de figos, né? Uma geleia ali, uma geleia de figos, para que ele fosse curado. Deus agiu assim, dessa forma, naquela situação. Jesus Cristo, como cego, misturou saliva com terra, passou no olho do cego, e ele voltou a ver. Ou no caso do cego de João, ele passou a ver porque era um cego de nascença. Temos o general Naamã, que foi procurar o profeta Eliseu, e a ordem foi que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão, para curar, para ter a sua lepra curada. Nós temos os apóstolos em Marcos 6, que curam os enfermos com óleo. Então, há uma série de exemplos de pessoas que não passaram por tratamentos, que de alguma forma Deus se valeu de elementos ali diversos, diversificados, para administrar cura na vida dessas pessoas. Como exemplo para mim e para você de que Deus é maior do que medicamento. Porque não foram as propriedades medicinais do figo que curaram o rei Ezequias. Não foram as propriedades medicinais do Jordão que curaram o general Naamã. Não foram as propriedades medicinais do azeite que curaram os enfermos que os apóstolos curaram. Foram meios pelos quais Deus manifestou o seu poder e disse: eu sou maior do que os médicos e do que os tratamentos. Nós devemos, entre nós, ter essa segurança. E aí eu separei para nós vermos só o exemplo de Jesus. Falando acerca de Jesus Cristo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Intervenção de Deus, um milagre na vida de alguém que não se submeteu a um tratamento. Então Deus é maior do que os médicos? Sim. O médico é importante? Devemos ir ao médico? Devemos. Medicamento é importante? Sim. Devemos tomá-lo? Devemos. Tratamentos? Sim.
Deus, porém, é maior. Amém? Amém. Por isso que nós chegamos à segunda conclusão, que é: Deus é maior que o tratamento, porque Ele é criador de cada átomo do corpo humano. Sabe aquela área, aquela célula, aquele tecido, aquela região, aquele órgão, que o remédio e que o tratamento que você está fazendo, lá onde eles vão agir, descanse sabendo que aquela célula, aquele tecido, aquele órgão, aquele corpo, quem fez foi o Senhor. Quem mantém é o Senhor. Se Ele assim desejar, Ele age. Sem remédio e sem tratamento. Amém? Amém. Por último, nós temos um Deus que é maior do que as doenças. Porque pode haver médico, pode haver medicamento e tratamento, porém, há enfermidades nas quais a medicina e os remédios ainda não agem de maneira 100% eficaz. É ou não é? Enfermidades para as quais a medicina ainda não encontrou cura. Não tem cura. Você pode ir no melhor médico, você pode ir no melhor hospital, e lá ser prescrito o medicamento mais caro, e ainda assim não ficar garantida a eficiência e a eficácia do tratamento. Agora, nós temos a segurança de ter um Deus que é maior do que médicos, medicamentos, e é maior do que a doença também. Amém? Essa é a nossa segurança. Olha só, a Bíblia nos mostrando um sinal do poder desse Deus, desse Senhor. Mateus capítulo 4, verso 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando. E de novo, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Sabe o que Jesus estava ensinando? É o seguinte: essa enfermidade aí, eu sou o Senhor. Se eu quiser curar, eu curo. Lamentavelmente, aqui eu não condeno ninguém. Porque às vezes a situação fica para nós tão complicada que nós somos tentados, e a palavra é essa, é tentação, de crer que Deus vai agir na medida em que o médico e o medicamento estiverem agindo. Se não tiver médico, ou se não tiver medicamento, ou se tiver médico e medicamento, mas não tiver solução, ali Deus parou de agir. Quando olhamos para o texto de Tiago, alguém está enfermo? Chama os presbíteros da igreja, unjam o doente em nome do Senhor com fé, a oração da fé vai curar o doente, Deus o levantará. Esse texto nos ensina que há um poder infinitamente maior do que os nossos saberes podem proporcionar. É nesse poder que nós devemos confiar. Tendo ou não tendo médico, tendo ou não tendo medicamento. Porque Deus é maior do que a doença, é maior do que a enfermidade. E esses milagres que o Senhor Jesus Cristo realizou, e depois os apóstolos que trabalharam posteriormente também realizaram, sinalizando para nós o poder de Deus, que é capaz de agir em qualquer época, em qualquer comunidade, em qualquer corpo. É o mesmo poder que agiu lá pelas mãos de Jesus, agindo por nós, em nosso favor, quando Deus quer. Então nós podemos sim, quando estamos enfermos, como diz a palavra, pedir oração para os presbíteros da igreja. E eles, no nome do Senhor, na sua fé, na fé do enfermo, orarem ali com óleo.
Eu vou fazer um apêndicezinho de teologia, né? Eles orando ali, e a simbologia presente no óleo, no azeite, simbolizava a presença do Espírito Santo de Deus. Era assim no Antigo Testamento, né? Era a presença do Espírito Santo de Deus. Ali, na fé comum, e ali na simbologia da presença do Espírito de Deus ali, pedir oração e a cura do Senhor vir, com o mesmo poder. Amém? Então, não há doença para fazer frente ao poder de Deus. Amém? Amém. Não há doença para fazer frente ao poder de Deus. Que coisa maravilhosa quando nós nos lembramos de exemplos de pessoas entre nós que passaram por experiências semelhantes, né? Eu me lembro agora assim rapidamente situações sobrenaturais mesmo, da Cida do Eliel, que tinha um caroço na mama de cerca de 5 centímetros de diâmetro, praticamente um limão, e pediu oração para a igreja, e a igreja orou por ela. E aí quando foi se fazer lá um exame não me lembro o que era, um outro exame, não sei se para ver tamanho, para fazer punção, o que era. Um médico lá chamou o outro e falou: escuta, foi encaminhado aqui ao paciente com um caroço assim, assado, tal. Você está vendo alguma coisa? Ela não estava vendo. O médico não estava vendo. Então, não estou vendo nada, vamos ver de novo. Não estava vendo. E lá no cara falou assim: ó, senhora, pode ir porque não condiciona, não tem nada. Glória a Deus. Então a gente lembra da situação. Daí ele também passou por uma situação milagrosa, né? E nós lembramos também do Marcão, aquela questão do pedaço de madeira na perna dele. Vocês se lembram? E eu tinha um negócio na minha perna, e aquilo não me deixava, tinha situações que não me deixavam andar. Passava a noite chorando e com aquele problema. Já tinha feito chá para radiografia, não acontecia, não achavam nada. E aí eu orando ao Senhor, uma noite comecei a mexer e orar e falar: Senhor, Senhor. Pulou na minha perna assim, um teco de madeira. Aí eu me lembrei que quando eu era pequenininho, tinha acontecido um negócio lá, que eu caí num negócio de madeira, que deve ter entrado na minha perna naquela situação, naquela vez, e ficou. E por que os médicos não achavam? Que a madeira não sai na chapa. Na radiografia a madeira não sai. Então eles olhavam e falavam: você não tem nada na perna. E ele orando lá uma noite, saiu. Ele falou: pastor, eu fiquei até assustado, achei que era uma artéria que tinha sido passada, agora eu vou morrer. Então nós temos, graças a Deus, exemplos entre nós que nos lembram desse poder maravilhoso de Deus agindo no nosso meio. Amém? Deus é maior que os médicos, que os medicamentos, e maior do que a doença também. Agora eu gostaria de chamar a atenção para o último trecho do versículo que nós lemos, que é o seguinte: e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Está falando do doente, do enfermo. Ora por ele, né, para que ele seja curado. E aí o texto encerra dizendo o seguinte: que se ele houver cometido pecados, ele será perdoado. Eu não quero e eu não vou espiritualizar a passagem. Não é orar lá pelo enfermo para que ele seja espiritualmente curado. Não. É cura de enfermidade, de quem está doente, de quem precisa de uma intervenção de Deus no corpo. Agora, por outro lado, eu quero dar atenção a algo para o qual as pessoas hoje, muitas das pessoas que buscam igrejas, não dão atenção, que é a questão da saúde espiritual, que é a questão da cura espiritual. Porque está falando que se o sujeito houver cometido pecados, ele vai ser perdoado, ele vai ser curado da enfermidade contínua, que é a enfermidade espiritual, que leva à morte espiritual. O Sr. Sebastião às vezes brinca: se você puser na porta de uma igreja a seguinte mensagem: todos que entrarem aqui serão curados, a igreja vai encher. Nós de fato vemos ministérios
que trabalham especificamente com a questão da cura e nota. Por quê? Porque a pessoa quer acabar com aquela dor que ela está passando naquele instante, né? Eu quero ser curada, procura a igreja tal porque lá tem a cura do corpo. Se você puser na porta de uma igreja a seguinte mensagem: todos os que entrarem aqui serão salvos, serão curados de sua enfermidade espiritual, essa igreja talvez não mude muito a frequência, porque disso as pessoas pouco querem saber. Agora, é algo para o qual a palavra dá importância. Ele vai ser curado da sua enfermidade espiritual. E quando nós olhamos para os milagres que Jesus Cristo realizava, sinalizando o poder que ele tinha sobre as enfermidades, sobre as doenças, mostrando a vinda e a chegada do reino de Deus com poder, nós vemos também situações de ressurreição. Na Bíblia, há situações de ressurreição operada pelas mãos de Jesus ou dos apóstolos. Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. Jesus Cristo ressuscitou a filha de Jairo. Paulo ressuscitou Eutico em Atos 20. Pedro ressuscitou Dorcas, se eu não estou enganado, em Atos 9. Então, poder para ressuscitar pessoas, sinalizando o quê? O poder de Deus sobre a vida e sobre a morte. Mais do que enfermidade, mais do que estar são ou enfermo, Deus é poderoso para tirar e para livrar da morte. E para livrar da morte do corpo e para livrar da morte do espírito. E é algo para o qual nós devemos dar atenção e que muitas pessoas da sociedade dos nossos dias não dão atenção, que é o livramento da morte do espírito. Então, voltando para o texto de Tiago, quando nós vemos ali a orientação para que o enfermo procure os presbíteros da igreja, para que eles unjam com óleo sobre o doente e orem com fé para que ele seja liberto da enfermidade, nós vemos que Deus é maior do que o médico, é maior do que o medicamento, é maior do que a doença, e mais, é maior do que a morte, e é maior do que a morte espiritual. Por isso que diz em Romanos, pode passar isso, Romanos 8, de 38 a 39, pois eu estou convencido de que nem morte, e nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então eu queria encerrar a mensagem de hoje à noite dizendo o seguinte: em primeiro lugar, não despreze os saberes e as ciências humanas, porque o Senhor Deus dotou o homem de inteligência para que ele se desenvolvesse, providenciasse soluções para as nossas questões do dia a dia. Se um dia nem médico, nem medicamento, nem tratamento puder dar conta do que você tem, descanse, porque o Deus a quem nós servimos é maior do que todas essas coisas. Amém? Vamos orar? Eu queria você a fechar os olhos. Eu queria propor alguns desafios à igreja. Talvez por conta da tua condição de vida, talvez você tenha alguma tristeza pelo fato de não ter acesso a médicos, não ter acesso a medicamentos, não ter acesso a tratamentos. Eu queria encorajar você a se lembrar de que Deus é maior, Ele é o teu Senhor e Ele é o Senhor do teu corpo. Talvez você tenha uma enfermidade contra a qual você luta,
e às vezes você se esquece do Deus a quem você serve. Lembre-se de que Ele olha por você dia e noite. O sofrimento, Ele não está alheio ao teu sofrimento. Lembre-se disso. Lembre-se do poder de Deus. Talvez você tenha uma enfermidade que seja tida como incurável. Lembre-se de que Deus é maior. Lembre-se disso. Eu queria desafiar a igreja para nessa noite nós reafirmarmos a nossa confiança em Deus. É nele que está a nossa confiança. Diz o Salmo: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus. Seja essa a verdade na nossa vida. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Obrigado, Deus, principalmente. Esse é o nosso motivo maior de gratidão, Deus. Obrigado por ter nos liberto da morte espiritual. Obrigado porque, como nós lemos, nem a vida e nem a morte desse corpo podem nos separar do teu amor. Obrigado, Senhor, que nós tenhamos todos os dias da nossa vida em mente, que nós nos lembremos, Deus, de que se tivermos dores, enfermidades, se por injustiça nós não tivermos acesso, Senhor, a médicos, medicamentos, que nós já temos toda a saúde da qual nós precisamos, que nós viveremos eternamente na tua presença. Nós te louvamos por esse amor. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém.